E agora, você acompanha o Padre João Carlos na meditação da Palavra do Senhor. E neste domingo, dia 10 de junho, 10º domingo do tempo comum, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Marcos 3, versículo 34. Jesus voltou para casa com seus discípulos. É o que está escrito no Evangelho de hoje. Jesus voltou para casa com seus discípulos. Depois de muitas andanças, país afora, eles estão de volta. A casa é em Cafarnaum. Mesmo sendo a casa da família de André e Simão, ninguém lembra mais disso. É a casa de Jesus. Chama a atenção a quantidade de gente que o procura, que se reúne na casa. Aquele povão todo sentado ao seu redor o escuta com atenção. Estão dentro da casa. Há um novo laço de parentesco naquela casa. No final dessa passagem do Evangelho, Jesus esclarece: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Uma nova família está reunida em torno de Jesus, percebe? O laço de parentesco com Jesus não é mais o convencional. É parente dele quem faz a vontade de Deus. Na casa de Jesus está reunida a sua nova família. Gente que faz a vontade de Deus. Por alguma razão, o evangelista exagera dizendo: havia uma multidão sentada ao seu redor. Por que será que fala de multidão? Mesmo que a casa fosse grande, multidão é gente demais. E olha que com Jesus já estavam lá dentro os seus discípulos. Tanta gente e tanto trabalho que, como informa o evangelista, eles nem sequer podiam comer. Com certeza, fala-se de multidão para acentuar o caráter de povo que está ali. Ali, na casa de Jesus, está um povo que acolhe a palavra de Deus. Esta é a nova família de Jesus, um povo que acolhe a vontade de Deus. Talvez essa passagem seja um resumo de toda a atividade de Jesus. Se não, vejamos. O que Jesus andava fazendo país afora? Conversando com as pessoas, pregando o reino de Deus, curando os doentes, expulsando os demônios. E tudo isso para quê? Boa pergunta. Tudo isso para quê? Vamos arriscar alguma resposta. Para restaurar o povo de Deus, para congregar as ovelhas dispersas, para reconstruir a aliança de Deus com o seu povo, para comunicar a vida plena onde havia sofrimento e morte. Estamos no caminho certo, não acha? Ele veio refazer a aliança com Deus. Boa resposta. Afinal, qual é o sentido de toda a atividade de Jesus? Para que ele liberta a pessoa de uma doença? A sogra de Pedro responde: para reintegrá-la na família como servidora. Para que ele expulsa um demônio? O rapaz do cemitério responde: para que ele, livre de qualquer dominação, possa segui-lo. Para que ele ressuscita um morto? O filho da viúva de Naim responde: para restaurar a sua família. Para que ele perdoe os pecados? O paralítico que desceu com a sua maca em cordas dentro daquela casa responde: para reintegrar no povo de Deus. Numa palavra, toda a ação de Jesus visa reconstruir o povo de Deus. Uma família de filhos livres, felizes e reconciliados. Então, na casa, já está o resultado da ação missionária de Jesus, percebe?
na casa já está o resultado da ação missionária de Jesus. Um povo restaurado em aliança com Deus, a nova família de Jesus. Uma nova família está nascendo ao redor de Jesus. Um povo libertado, em comunhão com a vontade de Deus, está emergindo do antigo Israel pelo trabalho missionário de Jesus. É claro que essa obra não acontece sem conflitos e oposições. No Evangelho de hoje estão descritas duas dessas oposições. Uma nasce dos familiares, outra dos religiosos. Os parentes de Jesus suspeitam que ele tenha enlouquecido. Foram atrás dele, mas não entraram na casa, ficaram do lado de fora. Mandaram chamá-lo. Jesus indica, no entanto, que verdadeiros parentes são os que estão dentro da casa, não os que ficam fora. Um chamado, portanto, à conversão dos seus parentes. Os mestres da lei acusam Jesus dele estar endemoniado, agindo em nome de Satanás. Jesus alerta para não se fecharem ao Santo Espírito de Deus. O Espírito é quem conduz Jesus, o inspira, o sustenta na missão. Esse povo renascido em comunhão com Deus é obra de Jesus e do seu Espírito. Opor-se ao Santo Espírito, pecar contra ele, é perder a chance do perdão. Vamos guardar a mensagem. Toda a atividade de Jesus visa restaurar o povo de Deus. De um povo disperso e sujeitado pela lei e pelo pecado, vai nascendo um povo libertado, comprometido com a vontade de Deus. Na casa de Cafarnaum já está reunido esse povo novo ao redor de Jesus. Os mestres da lei, como todos os líderes religiosos, reconheçam a novidade do Espírito que age em Jesus ontem e hoje. Os parentes de Jesus, como todos os que se sentem próximos dele por laços religiosos, escutem o chamado para entrar na casa, na nova comunidade, pois o laço de parentesco com Jesus, que vale mais, é, como ele, fazer a vontade de Deus. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Marcos capítulo 3, versículo 34. 5 segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. De um rebanho disperso, fizeste um povo novo, reunido no teu nome, animado pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Somos a igreja, o povo santificado pela tua palavra e pelo sacrifício de tua vida. Que estejamos sempre ao teu redor, sentados à tua volta, na tua casa, como discípulos teus, aprendendo a conhecer e realizar a vontade de Deus. Que não imitemos os mestres da lei, que não reconhecem a atuação do Santo Espírito na tua obra. Que não imitemos teus parentes que estavam do lado de fora da casa, quando os teus verdadeiros parentes são os que estão dentro da casa, na comunidade. Obrigado, Senhor. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. A melhor vivência dessa palavra neste domingo é a participação da Santa Missa. Participando ou não,
será muito útil ler em sua Bíblia o Evangelho de hoje. Marcos capítulo 3, versículos 20 a 35. Digno eu não sou, mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa. Digno eu não sou, mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa. Entra aqui, Senhor, na minha casa, sela o nosso amor com a tua graça. Entra aqui, Senhor, na minha casa, sela o nosso amor com a tua graça. Como em Caná da Galileia, o que eles disseram assim o façam. Digno eu não sou, mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa. Digno eu não sou, mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa.